Nós vamos então fazer essa breve história, do menino Jesus de Praga, já que nós estamos procurando favorecer essa devoção, que é muito útil, como nós veremos um pouco nessa breve história. E é uma devoção muito difundida, creio também por uma inclinação mesmo dos fiéis católicos, do povo católico, que se deixa levar efetivamente pela imagem do menino Jesus, do menino Deus, Então é uma devoção relativamente bem difundida. Às vezes pode pensar que é uma devoção só para crianças, e efetivamente não é nada disso, não é nada disso. É para as crianças também, mas para os adultos. Na verdade, ao longo de toda a história, não tem nada especificamente que seja para as crianças, embora seja uma boa devoção para elas, o menino Jesus sendo o melhor exemplo, efetivamente, de filho, Bom, então, nós começamos pela origem da própria imagem, Ela é uma imagem que tem origem espanhola, isso é certo, não há nenhuma dúvida, e do século XVI, então 1500, Bem, ela era de propriedade dessa senhora, Dona Maria Manrique de Lara, que era da família real da Espanha, que vai casar-se com um jovem da nobreza tcheca, por ocasião da ida do príncipe da Boêmia, à Espanha para casar-se. Então foram vários nobres acompanhando o príncipe da Boêmia, e lá então Dona Maria Manrique de Lara se casa então com um jovem da nobreza tcheca. E como presente de casamento da sua mãe, ela ganha precisamente essa imagem do menino Jesus, que vai tornar-se o menino Jesus de Praga. Alguns autores dizem, não existe tanta comprovação, mas é possível, Espanha, século XVI. Alguns dizem que a imagem pertenceu a Santa Teresa do Menino Jesus, que efetivamente, do Menino Jesus, Santa Teresa de Jesus, está errado aí. Menino Jesus são 4 séculos depois. Então, Santa Teresa de Jesus, que efetivamente é muito conhecida pela sua devoção a São José, mas tinha muita devoção também ao menino Jesus, ao Deus menino. Então é famosa uma aparição do menino Jesus a Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesus. Ela então, vendo aquela criança, pergunta para esse menino: quem és tu? O menino não responde, ele pergunta de volta: e tu, quem és? Ela diz: Teresa de Jesus. E o menino diz, e ela pergunta de novo: e tu? E o menino vai dizer: Jesus de Teresa. Então a santidade aí era considerável, Jesus de Teresa. Então a devoção que tinha Santa Teresa d'Ávila ao menino Jesus, que São João da Cruz, de quem nós tratamos na conferência passada, também era devoto do menino Jesus, e era uma representação relativamente comum também à época, Então, nessas duas conferências, nesse mês de janeiro, nós não estamos escapando dos carmelitas, Começamos São João da Cruz. Toda a história do menino Jesus de Praga é extremamente entrelaçada com os carmelitas. Então, alguns dizem que a origem foi Santa Teresa, que tinha muitos bons contatos na nobreza espanhola, com gente importante na Espanha, que era necessário também para poder fundar os seus conventos, da Reforma Carmelita. Então, os carmelitas descalços, Outros dizem que essa imagem do menino Jesus foi esculpida por um monge enquanto ele tinha uma visão do menino Jesus. Então, foi esculpindo conforme essa imagem. Dessas duas coisas não se tem certeza, e uma coisa também não exclui a outra, Bem,
todo caso, como já falamos, a imagem tem origem espanhola. Dona Maria Manrique de Lara leva então a imagem do menino Jesus para Praga, onde ela vai viver com o seu marido, né? E ela vai fazer a mesma coisa que a sua mãe fez quando do casamento da sua filha. Vai entregar a imagem para a filha no dia do seu casamento, né? Sua filha, que era a princesa Polixena ou Polixene de Lobkowicz, com uma excelente pronúncia tcheca. Então, era o mais valioso presente de casamento que a mãe poderia dar à filha, essa imagem do menino Jesus, que ainda não é o menino Jesus de Praga, né, como vai se tornar assim conhecido. Bem, nós já sabemos então como a imagem sai da Espanha para Praga, né? E aí nós temos que ver como é que chegam os carmelitas em Praga, né? Até hoje, né, a imagem se encontra no convento dos carmelitas em Praga. Então, qual é a história da fundação desse convento carmelita, né? Na época que o menino Jesus de Praga sai da Espanha, na época em que ainda vive Santa Teresa, ainda não tinha um Carmelo reformado em Praga, né? Então, qual é o contexto dessa fundação do convento carmelita descalço, reformado, em Praga, né? É o contexto da Guerra dos 30 anos no Sacro Império Romano, 1618, 1648, 30 anos. A gente faz a subtração. Então, foi uma guerra entre católicos e protestantes, né? Então, no seio do Império, do Sacro Império Romano, então na região central da Europa, né? Pegando inclusive a Alemanha, na região da Boêmia, da República Tcheca, etc. Então, ela tem início com a segunda defenestração. Defenestração é jogar alguém pela janela, né? Então, eram mais ou menos 3 andares, né, do palácio de onde foram jogados os católicos. Esse é o início da guerra. Os católicos que estavam no conselho governando essa região do Sacro Império, então foram jogados pelos protestantes da janela. Eram os 3 andares, mais ou menos 21 metros. Sobreviveram. Então vai começar essa guerra dos 30 anos, né? E uma das primeiras batalhas é em 1620, a chamada Batalha da Montanha Branca, perto de Praga. Então vai ser o imperador do Sacro Império, Fernando II, católico, contra Frederico V, que era calvinista, que se fez coroar rei de Praga, né? O padre Domingos de Jesus Maria, que era muito próximo do Papa da época, Paulo V, se não me engano. Paulo V, ele então, era o confessor de Paulo V e foi nomeado legado do Papa próximo ao imperador, que de fato queria esse carmelita, né? E ele era o superior geral dos carmelitas descalços, né? Então, Domingos de Jesus Maria. No dia da Assunção, 15 de agosto, o padre Domingos de Jesus Maria tem a visão da vitória, inclusive com alguns meses de antecedência. A batalha mesmo vai ser só em novembro. Antes da batalha, na véspera da batalha propriamente dita, ele vai fazer a imposição do escapulário no imperador, o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, que a maioria, espero, utilize, não todos. No imperador, no duque da Baviera, que era um dos que estavam ajudando o imperador, e em todos os soldados, né? E o padre Domingos de Jesus Maria faz uma exortação antes da batalha, né? Com um crucifixo em uma mão e um quadro da Sagrada Família, que tinha sido profanado pelos hereges, pelos protestantes, na outra mão, né? Então, exortando os católicos para que possam vencer os protestantes, né? Pelo bem das almas, pela maior glória de Deus. E a vitória veio em 3 horas, né? Sendo que os protestantes tinham um exército um pouco superior. Bem, como gratidão,
a todo o trabalho feito pelo padre Domingos Jesus Maria, que evidentemente também rezou um bocado e fez penitências para obter a vitória, para que os católicos obtivessem a vitória. Como gratidão, o imperador vai fundar conventos carmelitas em 3 cidades do Império, né? Viena, Graz e Praga, né? Sendo que essa última aqui nos interessa. Aí uma gravura, uma pintura da batalha, né? Só para a gente ter uma ideia. Bem, então está fundado o Carmelo e a imagem do menino Jesus se encontra em Praga, né? Em 1628, portanto, 8 anos antes da batalha, a princesa Polixenes de Lobkowitz vai então entregar a imagem aos padres carmelitas em ato de grande desapego. Provavelmente essa imagem alcançava muitas graças para essa princesa e para a sua família, né? Ela compreendeu então que não devia guardar aquilo só para ela, né? Mas que deveria entregar aos padres carmelitas para que pudesse haver uma graça mais difundida, né, entre todos os fiéis. E as palavras dela, ao entregar a imagem, mostra precisamente isso, né? Ela diz então: meu pai, eu vos dou, ou meu padre, eu vos dou o que tenho de mais querido. Honrai esta imagem do menino Deus e nada vos faltará. Mesma coisa vai servir para nós na nossa devoção ao menino Jesus de Praga. A imagem, ainda durante uns bons anos, não vai ser exposta ao culto público dos fiéis. A imagem ela foi colocada no oratório do noviciado dos carmelitas, né? No convento dos carmelitas, para que os noviços que estão começando, né, a vida religiosa, possam imitar as virtudes de Nosso Senhor Jesus Cristo durante a sua infância, né? A sua infância, que é como noviciado para a sua vida pública. Então, para que possam ter esse modelo, esse exemplo do menino Deus, né? Enquanto a imagem foi venerada pelos carmelitas no convento, no noviciado, nunca lhes faltou o necessário e foram cumulados de bênçãos espirituais e temporais. Assim diz a crônica dos carmelitas descalços da província da Áustria, então onde estava, ao menos na época, esse convento em Praga, né? Bem, mas a Guerra dos 30 Anos começou em 1618, nós estamos em 1628, então a Guerra dos 30 Anos ainda está em pleno vapor, né? E os protestantes voltam então a conquistar e a ocupar a cidade de Praga, saqueando então igrejas e conventos, né, incendiando, pilhando, destruindo o que encontram pela frente. Do menino Jesus, um soldado, então, para exibir-se, né, diante dos outros, vai com a espada decepar as mãos dessa imagem do menino Jesus, né? Depois atirá-la entre os escombros do altar já destruído pelos protestantes, né? Bom, aqui então é o contexto das guerras de religião. Bom, em Praga eu nunca fui, ainda vamos um dia uma peregrinação, e 2060, então. E aí, então, bom, em Praga eu nunca fui, mas na França a gente vê as igrejas um pouco destruídas, né, em 3 guerras, né? A primeira guerra são as guerras de religião, os protestantes que destruíam as imagens, certo? Que são contra o culto das imagens, algo completamente irracional. A gente vê a destruição ocasionada também por outra guerra, que é a Revolução Francesa, né? E a gente vê as igrejas também muito destruídas, e que talvez mais tenham destruído, depois do Concílio Vaticano II, né? Tiraram os altares, tiraram várias imagens, né? Despojando muito os templos. Bem, infelizmente é assim. Então, os carmelitas, diante dessa perseguição protestante, são obrigados a fugir da
cidade. O noviciado é transferido de Praga para Munique. Bem, mas eles voltaram pouco tempo depois, voltam em 1632, fogem de novo em 1634, então a coisa estava bastante instável, né? Desta vez, em 1634, com a invasão dos suecos protestantes, né? Finalmente voltam em 1635, mas com uma paz ainda muito precária, né? Muito instável. Os frades carmelitas estão com muitas dificuldades para restaurar o convento, estão reduzidos à indigência e à miséria, né? Quando voltam em 1635, e a cidade ainda cercada, sitiada pelos protestantes, certo? Os carmelitas rezavam muito, mas os pedidos não eram atendidos. Em 1637, 2 anos depois, chega em Praga o padre Cirilo da Mãe de Deus, que talvez vocês se lembrem, é o padre daquela oração, né? Oração prodigiosa ao menino Jesus de Praga. E ele é o grande difusor dessa devoção, de fato, no seu início. Então, em 1637, o padre Cirilo da Mãe de Deus, que havia feito noviciado em Praga antes, portanto, tinha venerado o menino Jesus durante seu tempo de noviço, lembrava do menino Jesus, né? Ele compreende que a bênção do convento e da cidade depende do culto prestado ao menino Jesus, né? Ele pede, então, licença ao superior, ao prior do convento, para procurar a imagem, né, a fim de que seja restaurado esse culto à imagem, a veneração à imagem. Então, ele dizia, se nós o honramos de novo, ele nos dará segurança, né, contra os protestantes em particular. Ele conseguiu achar a imagem, né, sem as mãos decepadas. Curiosamente, mesmo nas imagens assim, normais do menino Jesus de Praga, é muito fácil quebrar as mãos, né? Então, nós vamos ver, é preciso restaurar, como vai fazer aqui o padre Cirilo. Então ele achou a imagem, de fato, ela foi colocada no coro, né? O coro não é um coro numa igreja de religiosos, não é ali no fundo, no alto, até pode ser também, mas o coro é onde eles cantam, né? Os ofícios, né? Onde ficam as cadeiras, né, do coro, virado uma para o outro, e cantam ofício, em geral, no presbitério. As estátuas. Foi colocado, então, no coro, começaram a rezar. Com pouco tempo, né, com eles tendo começado a rezar, os suecos protestantes levantam um cerco e deixam, então, a cidade de Praga, o seu entorno, né? E o convento passa a ter do que viver novamente, né? O padre Cirilo era, então, um grande devoto do menino Jesus, né? Rezava muito diante da imagem e com bastante fervor, né? Um fervor de conformar-se à vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, numa das suas orações, ele ouve o menino Jesus dizendo: tende piedade de mim e eu terei piedade de vós. Restituí-me minhas mãos e eu vos darei a paz. Quanto mais me honrardes, mais eu vos favorecerei. Então, são 3 promessas, né, nessas palavras do menino Jesus ao padre Cirilo, né, e que continuam valendo. A principal, na qual as outras 2 estão contidas, é a última, né? Quanto mais me honrardes, mais eu vos favorecerei, né? Bom, o padre Cirilo da Mãe de Deus vai então falar com o prior do convento, com o superior, para que a imagem seja restaurada. Porém, o prior não quer restaurar a imagem do menino Jesus de Praga, né? Um pouco ferida, sem as mãos, um pouco ferida pela pilhagem dos protestantes, mas o prior quer uma nova imagem, mais bonita e mais rica, né? No dia da inauguração dessa imagem nova, um candelabro de chumbo se desprende, quebra a imagem nova em milhares de pedaços, né? E o prior fica seriamente doente, né?
a tal ponto que ele deve abandonar a sua função de superior do convento, né? Um novo prior assume, o padre Cirilo da Mãe de Deus vai lá pedir para que a imagem seja restaurada, né? A imagem antiga. O prior diz: infelizmente nós não podemos fazer essa despesa agora. E aí o convento vai novamente caindo na miséria, né? Nessa época começa também uma peste, né, que vai atingir profundamente Praga. Alguns religiosos morrem pela peste, o superior fica seriamente doente. Ele manda então que se rezem 10 missas diante da imagem do menino Jesus. Terminadas as 10 missas, ele fica curado e passa então a depositar a sua confiança, assim como os outros frades do convento, eles passam a depositar a esperança no menino Jesus. Mas a imagem ainda não foi restaurada. E o padre Cirilo vai então ouvir novamente o menino Jesus, que diz: põe-me à entrada da sacristia, porque até então estava reservada praticamente aos frades, põe-me à entrada da sacristia e alguém terá piedade de mim, né? Vendo a imagem sem as mãos, vai então se dispor a arcar com as despesas, né? Ainda assim não foi fácil, chegou um doador, se não me engano 2, e o prior quis usar o dinheiro para outra coisa, né? Deixando muito pouco para a restauração da imagem, até que chega esse Daniel Wolff, uma figura importante, e que estava nesse momento sofrendo um processo difamatório injusto, né? Colocava em jogo a sua reputação, também o seu patrimônio. Ele se dispõe então a restaurar a imagem e se livra rapidamente desse processo injusto, né? Calunioso. Até aqui a devoção é interna do convento, né? E dentro do convento continua ainda no noviciado, sobretudo. Finalmente, né, os frades carmelitas, reconhecendo o tesouro que tinham dentro do convento, vendo as graças imensas, né, que o menino Jesus concedia, então expõe a imagem à veneração pública. A baronesa Catarina de Lobkowicz, então da mesma família da anterior, que doou a imagem para o convento, manda erigir um altar para ele na igreja, que ainda era uma igreja mais modesta. Inclusive eu esqueci de falar, quando o imperador católico, né, reconquista Praga na Batalha da Montanha Branca em 1620, e vai fundar então esse convento carmelita, ele pega um templo protestante, né, e dá então para os católicos, em particular para os frades carmelitas, para que eles usassem e transformassem aquele templo em uma igreja católica. Então, era uma igreja simples, né? Com o aumento da devoção popular, a igreja vai se tornando, e a igreja Nossa Senhora das Vitórias, em particular, né? Vai se tornando, por causa da vitória sobre os protestantes, vai se tornando muito pequena pela devoção do povo, né? Que o povo também, que quer não só um pouco mais de espaço, mas também uma igreja, um altar mais dignos para o pequeno rei, né, como às vezes é chamado, o menino Jesus de Praga. Então, vai ser construída uma nova igreja, né? Durante a oração de matinas, né, eu suponho que na época ainda era rezada à meia-noite, de madrugada, inclusive quando São João da Cruz está para morrer, né, está morrendo, ele tem a frase famosa dele, né, nos dias anteriores, no dia anterior à morte dele, ele diz: vou rezar matinas no céu, né, que ele tinha recebido uma revelação que ele ia morrer tal dia, meia-noite, né, que era o horário de rezar matinas. Então eu vou rezar matinas no céu. Então, a aparição de Nossa Senhora durante matinas para o frei Cirilo da Mãe de Deus, pedindo para que se construa essa igreja em honra do menino Jesus, né? E ela aponta o local exato para o padre. E quando o padre vai então ao local, ele vê a igreja traçada, né,
na terra, né? Exatamente a planta da igreja que ele deveria construir. A igreja então vai ser construída, né, com a doação de pessoas com condições e generosas, e ela vai ser consagrada em 1644. Bem, alguns favores e milagres, né, ainda desse início da história do Menino Jesus de Praga, além daqueles que nós já vimos, né? O barão de Lobkowicz, mais uma vez, essa mesma família, ele, pela sua devoção, pela sua generosidade, né? Antigamente, o que as pessoas faziam, né? Elas atribuíam uma renda, né, a uma igreja, a uma imagem, então um valor que era dado, né, todo ano ou todo mês, em honra daquela imagem, né, para o seu culto, para a sua veneração. Então, ele foi um dos que fez isso, né, e ele foi também livrado de um processo e da falência, né. O conde Ernesto de Tillich, livrado de uma crise tremenda de gota que os médicos já tinham desenganado, né? Então, e todos iam venerar o menino Jesus, né? Gente do povo e nobres, homens e mulheres, religiosos e leigos, né? Outro caso também bem conhecido, né, de milagre, de favorecimento do menino Jesus de Praga, é na peste de 1713, então já uma outra peste, né? Uma peste que de agosto de 1713 a março de 1714 já tinha matado mais de 20 mil pessoas em Praga, né? E a multidão então começou a invadir o santuário e começaram a perceber que aqueles que recorriam ao menino Jesus não eram atacados pela peste, né? Tem um caso particular de um homem chamado Maloyski, que foi atacado pela peste, não podia nem ir ao santuário, fez as suas devoções, as suas orações na cama, né? Teve uma mulher que debochou da devoção dele, dizendo que era uma devoção infantil, etc. Ele ficou curado e ela morreu da peste, né? Ela estava boa, pegou a peste e morreu da peste. Bem, outro caso famoso também é o da invasão prussiana em 1736, né? Os prussianos protestantes. Bem, então, os habitantes, né, os católicos de Praga, queriam evitar, em primeiro lugar, que a cidade fosse destruída, né? Em particular, que as igrejas fossem destruídas e o santuário do menino Jesus de Praga. Eles fizeram, então, nessa intenção, para que a cidade fosse preservada, uma procissão, né, com a imagem pelas ruas da cidade, para que então a cidade não fosse destruída, né? De fato, houve então uma solução honrosa. Os prussianos protestantes vão tomar a cidade, mas sem guerra, e vão sair muito pouco tempo depois. Evidentemente se viu aí uma graça do menino Jesus, né? E dessa imagem prodigiosa do menino Jesus. Bem, aqui já saindo dos favores e milagres, na verdade. Em 1784, José II, né, com o seu decreto, vai proibir os religiosos. Então, numa política, né, vai ser conhecida como a política de josefismo, né, porque vem de José, que é mais ou menos parecido com a política do Marquês de Pombal, em Portugal, né, os chamados déspotas esclarecidos, né, esclarecido pelas luzes do iluminismo, né? Então, completamente anti-católico, né? Então, que de luz não tem nada. Então, os carmelitas são expulsos do reino, né, de José II, em particular, então, de Praga, do convento onde cuidavam do menino Jesus, né? A igreja, o altar e a veneração, né, então o menino Jesus, vão decair muito, né? E de fato o altar só vai ser restaurado mesmo muito tempo depois, né? Em 1879. E foi a própria imagem que se transformou em esmolé, a própria imagem pedir esmola. Pedir esmola assim, no sentido de ela foi percorrendo
as casas religiosas da cidade, né? E então as pessoas iam fazendo as doações nessa circunstância para a restauração do altar do menino Jesus, né? Mais recentemente, durante o nazismo, bom, foi curto, e sobretudo durante então todos os anos de comunismo, né, a devoção no local ao menino Jesus de Praga vai decair muito, né, já que então Praga estava sob esse domínio. Somente com a queda do Muro de Berlim, e alguns anos depois, 4 anos depois, em 1993, é que a igreja vai voltar para os carmelitas, né? Os carmelitas que ao longo de toda essa história, né, desde que a imagem foi entregue lá em 1628, foram os grandes difusores dessa devoção ao menino Jesus de Praga, né? Então, em todos os conventos carmelitas, mundo afora, existia essa devoção ao menino Jesus, né? Bem, 2009 é um acontecimento importante, a visita de Bento XVI, pelo destaque dado, suponho que tenha sido o primeiro Papa a visitar, né, a imagem do menino Jesus de Praga. Inclusive, ele fez a doação de uma coroa, né? Como eu falei, uma devoção muito propagada pela ordem carmelita, né? Tanto assim, por exemplo, Santa Teresinha vai ser Santa Teresa do Menino Jesus, né? Em grande parte também por essa devoção e procurando algumas coisas sobre Santa Teresinha e o Menino de Praga, eu encontrei lá, tem uns arquivos na internet, né, das coisas que pertenciam a ela, o que ela deu, o que ela recebeu, etc., o que ela usava e como. Então tem lá uma imagem, né, um santinho do Menino Jesus de Praga que ela provavelmente usava dentro do seu breviário, né, então para rezar o ofício divino. Bem, as promessas, né, do menino Jesus de Praga, já falamos dessa promessa feita ao padre Cirilo da Mãe de Deus: tende piedade de mim e eu terei piedade de vós. Restituí-me minhas mãos e eu vos darei paz. Quanto mais me honrades, mais eu vos favorecerei. Essa é considerada a primeira promessa. Tem mais duas promessas, né, feitas à venerável Margarida do Santíssimo Sacramento. Eu creio que haja então um certo reconhecimento da igreja. Era também uma monja carmelita, uma irmã carmelita, descalça, do convento de Bonn, na França, que morreu aos 27 anos com fama de santidade. Então, duas promessas foram feitas a ela com relação à infância de Jesus. Então, a segunda promessa é: recorre ao meu coração, e cada vez que quiseres obter uma graça, não deixes de me pedir pelos méritos da minha santa infância, porque não a recusarei. Tudo quanto me pedirem pela minha santa infância será concedido, né? A terceira promessa, também feita à venerável Margarida do Santíssimo Sacramento, carmelita, então essa devoção sempre ligada ao Carmelo, né? Terceira promessa: apressa-te, minha filha, a pedir por este povo culpado. É nos mistérios da minha santa infância que encontrarás graça e misericórdia para a tua pátria, né? Então aqui com relação à pátria, né? Ao país. Infelizmente aqui eu não tenho um ano. Então são as três promessas, né? Bom, é uma devoção reconhecida, evidentemente, pelos papas, né? Muitos papas mencionando expressamente o menino Jesus de Praga, fundando confrarias. São Pio X, por exemplo, favoreceu muito as confrarias do menino Jesus de Praga. Pio XII cita em algumas das suas alocuções. Bento XVI a gente viu indo coroar o menino Jesus, né? Bem, e é de fato uma devoção muito eficaz, né? Se a gente faz devidamente, em primeiro lugar, com muita confiança no menino Jesus de Praga, que ele vai nos
nos atender nesse nosso pedido, né? Então, aquela novena, né, que vocês já conhecem, junto com a oração do Padre Cirilo, da Mãe de Deus, né? Bem, o Divino Infante Jesus é o grande taumaturgo, né? O grande milagreiro, um termo mais popular. Então, o grande taumaturgo, com seus milagres e graças, está a assombrar o mundo e a consolar a todos aqueles que confiadamente recorrem à sua intercessão onipotente. Aquela mãozinha toda-poderosa, aqui é ele sem a roupa, né, que vai por cima, aquele manto, né? É uma imagem de madeira revestida de cera, né? A base é de madeira e revestida de cera. Dá para ver aqui. Aquela mãozinha toda poderosa que está levantada como para abençoar, né? Indica bem as inúmeras bênçãos que continuamente está lançando sobre a humanidade. Quanto mais me honrardes, mais eu vos favorecerei. Disse ao venerável Padre Cirilo, e cumpre à risca a sua palavra. Se soubermos honrá-lo com as nossas orações e boas obras, torrentes de graças choverão sobre nós. Ainda vai mais longe a benignidade de Jesus menino ao fazer a sua segunda promessa que acabamos de ler. Recorre ao meu coração e cada vez que quiseres obter uma graça, não deixes de me pedir pelos méritos da minha santa infância, porque não te recusarei. Tudo que me pedirem pela minha santa infância será concedido. Então isso é tão consolador que enche a nossa alma de esperança e dissipa toda a tristeza, né? Jesus está mais desejoso de conceder-nos as suas graças do que nós em recebê-las, né? Então Deus está mais desejoso de nos dar a sua graça do que nós estamos de recebê-las. Isso é importante compreender. Devemos ser generosos nos nossos pedidos de graças, né? Mas confiantes, né? E, claro, fazendo por onde? Com as boas obras, né? Já não tem conta as famílias que ele consolou, os países que abençoou, as almas que converteu, as doenças que curou, as luzes que espalhou, as tristezas que dissipou, as alegrias que causou, os perigos que afastou, as coragens que dispensou, os processos que ajudou a ganhar, os exames que levou a bom êxito, as colocações que conseguiu, as dívidas, as colocações, emprego, né? As dívidas que ajudou a pagar, as uniões que abençoou, tantas misérias físicas e morais que socorreu e aliviou. Continuará sendo sempre verdadeiro o que um dos mais célebres historiadores da devoção ao Menino Jesus de Praga escrevia há mais de 2 séculos. Sim, todos os que se aproximam desta imagem e rezam com fervor diante dela, obtêm assistência nos perigos, consolação nas tristezas, socorro na pobreza, alívio nas angústias, luz nas trevas, graças na aridez, saúde nas doenças, esperança nas horas de desalento. Não há dor mais aguda, febre por mais violenta, enfermidade tão grave, chaga tão profunda, acidente tão funesto, loucura tão perigosa, influência tão poderosa, numa palavra, não há mal algum ao qual o divino menino não dê remédio e cura, né? É ainda ele que dá paz às famílias, termina com felicidade os processos, abençoa as uniões estéreis, dá trabalho ou emprego aos que o não têm, faz concluir bem os exames, né? Então, uma devoção realmente prodigiosa, né? Que eu acho que vale a pena a gente desenvolver, né? Não é à toa que tem ali no altar lateral, do lado do Evangelho, no centro, o Menino Jesus de Praga, né? Que já está ali quase como que esquecido há alguns anos. Então vamos procurar ter essa devoção realmente por ele, né? E vai nos fazer muito bem, né? Ainda, não sei se lembram, né? Já falei algumas vezes que praticamente não existe igreja antiga, né, em que não haja uma imagem de Nossa Senhora das Dores. Quase todas também, muitas, têm uma imagem do Menino Jesus de Praga, né?
Ainda recentemente uma pessoa foi a São Paulo, se não me engano, visitou várias igrejas. De fato, ela falou, em todas as igrejas tem a imagem de Nossa Senhora das Dores, né? E muitas tem a imagem do menino Jesus de Praga. Então nós estamos aí em boas mãos, né? Então aqui, né, só para ter uma ideia da imagem, como é que ela é sem aquele manto, né? Inclusive é muito bonito. Então aqui a mão abençoando, a mão que foi decepada e restaurada com muito custo, como a gente viu. Aqui a mão onde tem o pequeno prego, digamos assim, né, para segurar o globo, né? Então o menino Jesus abençoando o mundo inteiro, né? Então tem a madeira, né? Tem uma espécie de tela e depois a cera, né? E os pés descalços. Então mesmo aqui ele está com o manto, né? Dá para ver aqui no pé em particular. Então, bom, aí o menino Jesus vai mudando a cor do manto dele conforme o tempo litúrgico, né? Sim. Tem um armáriozinho dele lá em Praga, né? Umas roupinhas. Sim. Sim. Então ele vai trocando conforme o tempo litúrgico. Aqui para as grandes festas, dourado, né? E se lembram, né? Até no meu santinho de ordenação também, um dos santinhos é o Menino de Praga, o outro Nossa Senhora das Dores. E então lá ele tá com a roupa verde, né? Aqui é a igreja, né? Onde tem o altar do Menino Jesus de Praga, que é esse daqui, né? O mais ricamente decorado, né? Sim. Então está aqui o altar, né? Um altar lateral, onde está o Menino Jesus de Praga, né? Aqui é a igreja por fora. Assim terminando essa breve história do Menino Jesus de Praga.